Então vamos nesse instante, meus irmãos, silenciar a nossa voz e abrirmos a boca da nossa alma, para que possamos nesse instante, evocando a presença magnânima de Jesus, esse celeste amigo, que desde já possamos sincronizar a nossa mente com essa esfera espiritual que nesse momento se funde com a nossa. E somos agora uma só assembleia de encarnados e desencarnados. Que possamos sair daqui hoje levando tudo que viemos buscar, cada um sentindo a presença desses mestres da espiritualidade maior, que sobre o comando do Cristo escuta as nossas súplicas, sonda o nosso coração e com certeza nos inspirará em nome de Deus os melhores caminhos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a suavidade e a doçura da paz daquele quem é o divino, daquele quem é o celeste amigo, daquele a quem é o anjo tutelar das nossas vidas, Jesus, prossiga a acolher a todos nós. A nos acolher, meus irmãos, para que possamos sair daqui hoje levando o máximo de luz, que o recipiente da nossa alma possa absorver. Mas desta luz profunda, desta luz espiritual, que ilumina as mais secretas escuridão da nossa alma, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, as nossas ansiedades, os conflitos íntimos que silenciosamente gritam na nossa alma. Porque não foi por acaso que o Cristo ofereceria o Evangelho como uma luz. E ele o colocaria como uma candeia de luz. E nos advertia aos cristãos, e toda vez que fôssemos nos reunirmos diante desta luz, desta candeia, sendo ela uma luz, que nós nunca colocássemos por debaixo de um alqueire, que nós a escondesse ela, mas que nós colocasse ela em cima de um velador, à vista de todos, para todos aqueles que se adentrando a casa, pudesse se penetrar-se da luz. E ele não só se limitaria a apontar o Evangelho como luz diante das nossas trevas, mas ele mesmo nos apresentaria ao mundo e para nós como sendo a luz do mundo. A luz do mundo íntimo de cada um de nós. Aonde lugares inacessíveis,
as palavras e as instruções do Evangelho, que lembraria a sua mensagem, uma vez ouvida, uma vez sentida e passando agora a ser vivenciada, vai nos dizer Jesus de Nazaré, nunca mais andaríamos ante as trevas do mundo. E é isso que nós viemos aqui hoje, meus irmãos, em busca de um pouquinho de luz. E trazendo os fragmentos de luzes espalhados nessa apoteose de luz que é o Evangelho, dando continuidade ao estudo sistematizado, continuado, que toda sexta a casa faz do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 12, intitulado Amar os Inimigos. Em específico, a continuidade, que é o item 12, que se intitula A Vingança. É um dos capítulos mais desafiadores do Evangelho. É um dos capítulos que mais nos convida a fazer uma profunda reflexão de conceitos científicos, filosóficos, religiosos, de lógica, de razão, para compreendermos a amplitude que o Cristo está nos convidando. Porque aqui, meus irmãos, não está sendo convidado a amar aqueles a quem nos ama. Não está sendo convidado aqui a amar um filho, a amar uma esposa, a amar um amigo, que nós temos uma ternura muito grande por ele, a amar aqueles que são verdadeiros anjos na nossa existência, que a todo instante a gente solicita, eles estão ali a nos auxiliar. Aqui, especificamente, nós estamos sendo convidados pelo Cristo a amar principalmente aqueles que nos causam dor. Aqueles que nos arrancaram lágrimas. Aqueles que muitas das vezes nos tiraram tudo. Aqueles que nos caluniaram, que nos traíram, que nos perseguem. Aqueles que nos deram graves prejuízos. Aqueles que são verdadeiras tormentas e transformaram em verdadeiros fantasmas do nosso pensamento e nos furtaram a nossa paz. Porque vai nos dizer logo no início dessas lições, fazer o bem é quem nos faz o mal, onde o Espírito vai nos dizer da seguinte forma, porque se amar, o amor é o princípio da caridade. Amar os inimigos é o seu ponto mais sublime. Então agora nós temos que avançar muito mais além. Mas para isso é preciso que, primeiro, nós estamos diante de uma fé raciocinada, de uma fé lógica, que afronta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E esta fé nos esclarecia o nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec, para que ela se tenha bases fecundas, para que ela ecloda na nossa alma, para que a gente vá se fazendo esse amadurecimento espiritual de compreensão desta ciência, dessa filosofia, dessa religião chamada Espiritismo. É preciso que essa fé esteja embasada em lógica. E aqui é preciso, como em quase todas as lições do Cristo,
Mas nesta, muito mais ainda, nós devemos nos atentar a isto. O de elevarmos o nosso pensamento, o de elevarmos a nossa compreensão muito além desta vida. Muito além do terra a terra. Muito além de uma vida limitada ao berço, ao túmulo, mas uma vida que antecede o berço e uma vida que transcenderá o túmulo material. Aqui nós temos que refletir com os olhos meramente espirituais. Porque quando Cristo está falando desse flagelo moral, que é uma das principais causas da miséria, do nosso sofrimento, que é a força do ódio, e ninguém combateria tão forte esta força como Jesus de Nazaré, sendo esse sol que veio para descongelar esse gelo, não só do mundo, mas principalmente dentro dos nossos corações. Porque profundo conhecedor das almas, profundo conhecedor da ciência espiritual, ele mostra para nós quantas mazelas, quantos sofrimentos, sentimentos como esse de ódio, de vingança, de mágoas intermináveis, de ódio, prejudica toda a nossa estrutura psíquico, espiritual e fisiológica. Então era vislumbrando para um lado muito mais de alto amor, que o Cristo vai nos convidar a amar os inimigos. Nós vamos entender esse conceito de amar o inimigo. Há uma frase de um grande poeta libanês, Khalil Gibran, que ele dizia assim: amei o meu inimigo, amei a mim mesmo. Amei o inimigo, amei a mim mesmo. Porque de quantos venenos espirituais, de quanta energia negativa não evita aquele que não sintoniza com as forças do seu agressor, do seu caluniador, daqueles que não alimentam a mágoa. Porque sentimento como esses de vingança vai dizer de forma quase que poética, mas muito grave, outro grande sábio da humanidade, Shakespeare. Ele vai dizer que a vingança, ela funciona da seguinte forma: ela é como um copo de veneno que nós oferece para o inimigo, mas quem se envenena e quem se intoxica é quem oferece, acreditando que quem vai morrer é o inimigo. Porque nós vamos entendendo na doutrina espírita, agora esclarecido pela luz da verdade, esta ciência que o Cristo já conhecia e já começava a nos ensinar, a nos libertar da ignorância, a nos libertar desses grilhões que tiram a nossa felicidade, que nos adoece, que nos perturba. Ele sabia que um pensamento desconectado, com cargas de ódio, de vingança, desejos de mágoa, desarticulam, desarmonizam as células do nosso corpo espiritual, que Allan Kardec vai chamar de perispírito, e esse desequilíbrio, com certeza, somatizará em situações desagradáveis, tanto externas, quanto principalmente no nosso corpo fisiológico, aumentando a quantidade de estresse,
úlceras gástricas nervosas causadas pelo ódio. Quantos cânceres não são causados hoje, comprovado por esse desequilíbrio? Não é a única causa, mas é uma causa que não podemos negar. O ódio, esse veneno que vai, esse tóxico que vai nos corroendo por dentro. Porque, como vai dizer o grande palestrante, orador espírita, Rossando Klinger, ele vai dizer que quando a gente sente aquele sentimento de mágoa a todo instante, que a gente não consegue libertar daquele pensamento, daquela pessoa, daquela situação que nos ocorreu, ele fala que é da mesma forma, que a todo instante, é como se nós abríssemos uma lata de lavagem, pegasse ali um pouco e ficasse cheirando aquele mau odor. Porque é isso que exala de uma alma com ódio, meus irmãos. Os odores pútridos. Uma energia escura que vai formando esse campo áurico negativo, que vai nos derrubando, que vai nos desequilibrando, sem contar os circuitos obsessivos desse intercâmbio que vai somando com entidades da mesma tensão vibratória do que aquele que alimenta o ódio, daquele que alimenta o sentimento de vingança. Por isso que grandes desgraças, e isso um dos maiores espíritos que estuda a obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo, ele vai falar que em quase todo crime, quase todo, tem a influência obsessiva, que começa alimentada por um desejo. E esse desejo vai ganhando forma, vai ganhando vida, até que forças externas, espirituais, passam a nos encorajar, até que nós desgraçamos a nossa vida. Num crime, numa palavra que vai abrir uma ferida muito grande naquela alma. A tentativa de retribuir o mal, acreditando que vingar, devolver o mal na mesma dimensão, vai nos fazer livre da dor e vai nos fazer como se justiça tivesse sido feita. Ledo engano. Porque nós poderemos estar acendendo ódios milenares. E isso as obras científicas da doutrina espírita, André Luiz, Ivone Pereira do Amaral, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, vai narrando para nós que aquelas criaturas que hoje se tornaram instrumentos do nosso sofrimento, da nossa dor, sem que nada nós tivesse feito a eles, a maioria são credores, cobrando o que nós arrancamos da alma deles. Que hoje o esquecimento do passado nos faz aparentemente vítimas, mas que não somos. Então Jesus, sabendo profundamente dos malefícios que o ódio, que o rancor, que a vingança, que o desejo de ódio nos desequilibraria, ele está nos convidando à autolibertação, está nos convidando a ter uma vida em plenitude, está nos convidando a livrarmos dessas energias que nos adoece, que nos encarcera, porque o ódio, meus irmãos, quanto mais a gente pensa que nós está longe daquele a quem nós odeia, mais perto nós está, porque ele passa a virar um fantasma na nossa vida. Ele está em tudo. Todo instante ele está furtando a nossa paz. Por isso que o Dalai Lama dizia, não permita que ninguém lhe furte a tua paz. Porque devolver uma ofensa com uma outra ofensa é o mesmo que se lamear-se. Ou seja, nós entramos nesse circuito, nós absorvemos a energia do agressor e nós trazemos todo esse veneno para dentro do nosso interior, para dentro do nosso local de trabalho.
E muitas das vezes, inconscientemente, nós intoxicamos os nossos filhos, a nossa esposa, os esposos, o ambiente do trabalho. E isso, meus irmãos, esta ciência o Cristo já sabia. Quantas doenças ditas sem cura ali não eram tramas de ódios milenares. Aquela própria criança que chega até os pés do Cristo, que os discípulos não conseguem, passam uma madrugada inteira tentando curá-la e não conseguem, e o Cristo chega ali, naquele momento, recepciona aquela criança. O Cristo, de segundo Joana de Ângeles, no livro A Luz da Psicologia Profunda, ele já visualiza toda a trama obsessiva ali. Era uma criança, o pai chega e fala para ele: tende misericórdia de mim, do meu filho, que desde criança se debate na água, ora no fogo, se debate entre as pedras, tende misericórdia do meu filho. E o Cristo percebe entidades espirituais odientas que houvera tido assassinado por aquela aparente criança ali, naquele corpinho de criança. Ele era o homicida do passado, que agora, em forma de algoz, de vingança pelo processo obsessivo, ele desequilibrava e desarticulava os centros do equilíbrio neurológico daquela criança e fazia com que ela tinha pseudos ataques epiléticos. Então, Cristo, com a sua autoridade moral, dialoga com a sombra, como vai dizer Emílio de Miranda, dialoga, não é expulsa, não é no sentido da palavra, porque ali eu coloca, mas dialoga com a sombra. Oferece algo, fala que quando aquele ódio está adoecendo ela. E ela haverá de dar conta do que ela está causando, porque ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. A justiça com as próprias mãos é uma fraqueza moral nossa. É uma falta de crença, é uma falta de interiorização, de entendimento da grandiosidade de Deus, de entender que nada foge da sua justiça. E quando Cristo nos convidava a não fazer o mal, não retribuir o mal com o mal, porque nós colheremos aquilo que nós tivemos feito também. Nós colheremos aquilo que nós estiver plantando também, nós não temos o direito. E uma criatura, uma vez permeada pela mensagem do Cristo, esse homem que nos ensinaria essa lição difícil amando, perdoando seus algozes, não no sentido do perdão igual nós. Aqui é por falta de palavras. Porque Jesus estava acima. Jesus não perdoava ninguém, ele estava acima. Tanto é que na cruz, ele fala: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Para que haja perdão é necessário que tenha ofensa. O Cristo não se ofendia. Para se ofender tem que estar no mesmo nível do agressor. Mahatma Gandhi, várias vezes, esse espírito notável da paz, esse homem que tinha a paz dentro de si, ele, certa feita, preso várias vezes pelos ingleses, e justamente a repórter perguntou: você perdoa os ingleses, os britânicos? Ele falou: não. E ele choca a muitos, mas ele dá continuidade: eu não perdoo porque eles não me ofenderam. Certa feita ele andava ali, na época do regime ainda, ali africano ainda, do racismo ainda, um guarda covardemente o agride, o joga no chão. Ele continua andando de cabeça baixa e o guarda o agride novamente, o lança novamente no chão. E o guarda, agora incomodado pela reação dele nenhuma, o agride de novo. E olha bem nos olhos de Gandhi e fala para ele: quem te ensinou a ser assim tão covarde? Com ódio de deboche, com ódio. Porque a paz, meus irmãos, o nosso silêncio incomoda. Porque o agressor é um doente espiritual que quer fazer o quê? Ele quer nos manipular. Quando a gente entra no circuito de devolver a agressão, nós já estamos manipulados por ele.
Ele já furtou a nossa paz. A nossa paz já não nos pertence mais, está na mão dele. Nós já viramos um fantoche. Nós já entramos no circuito baixo dele. Gandhi entendia isso. Depois de muitos exercícios, é um exercício que nós vamos fazendo. Primeiro é entender que isso faz mal para nós. Depois é entender o malefício de fazer o mal. Depois é entender a enfermidade do agressor. São níveis. Depois entendemos tudo isso do ponto de vista espiritual, jogarmos pela lente do espiritual, da espiritualidade, da alma. Isso se amplia. Então Mahatma Gandhi silencia, ele olha bem nos olhos do guarda e responde: esse que você carrega no seu pescoço. O guarda tinha um crucifixo com a imagem do Cristo. Era um cristão da boca para fora, porque era um homem agressivo, era um homem que agredia as pessoas, que pensava diferente dele, que tinha ódio no coração. Então Mahatma Gandhi causa um impacto nele, porque ele olha a imagem do Cristo e se choca com tamanha monstruosidade da sua agressão, do seu ódio. E já dizia Martin Luther King, que lutava-se contra o racismo, que enfrentava o ódio de muitos. Ele teve a oportunidade de dizer que entre o ódio e o amor, ele escolheu amar mesmo aqueles que não amavam a cor da sua pele, que o agredia, que matava negros todos os dias. Porque ele entendeu que o ódio é um fardo pesado demais para se carregar. Experimente, meus irmãos. Experimente odiar. E verás esse peso no coração, lhe furtar, lhe causar atraso espiritual, moral, lhe causar enfermidades físicas, espirituais, lhe colocar mais conectado ainda ao doente do agressor, ao doente espiritual, que não estará pela nossa atitude de não sintonizarmos com ele, de não lhes fazermos o mal, de não vingarmos, de não termos ódio dele, não o tirará da ausência da sua responsabilidade perante a lei divina, que é impecável, que é de amor, que é de misericórdia, mas é que principalmente de justiça. E ninguém de nós sairá do mundo sem colher o último centil do que nós estamos plantando. Mas a visão limitada vai dizer o Evangelho, que a vida termina no túmulo, ela começa no berço e termina no túmulo, nos faz ter sentimentos como esse, de tirar vidas, de vingar, de pagar com o mal pelo mal, porque vai acreditar que a vida vai extinguir e é ler do engano. Porque os algozes estará nos esperando, se já não nos começar a nos perturbar. Quantas entidades desencarnadas não vêm na reunião mediúnica manifestando seu ódio contra nós? Nem desta vida, do passado. Ah, aquele miserável que você está acudindo aí hoje, está dando passo nele. Ele traiu, ele tirou a minha esposa da minha vida, a quem eu amava tanto, me fez provocar um suicídio, e agora ele está aí com a figura de santinho. É assim, é o tom que eles começam. E o Cristo já conhecia esses enigmas da vida além da morte. Mas 2000 anos já se passaram, esse véu foi tirado através dessa ciência, que mostra para nós a nossa interconectividade com o mundo extracorpóreo,
que mostra para nós a força do nosso pensamento como uma energia eletromagnética, que o nosso pensamento ele não é neutro, ele traz a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que pode nos adoecer ou pode nos trazer saúde, que pode nos equilibrar e que pode nos desequilibrar. Por isso que o Cristo recomendava: orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque a oração, meus irmãos, ela é muito além de um gesto religioso, isso merecia um estudo. A oração é um momento de saúde espiritual. É um momento em que a nossa alma está se nutrindo. É um momento que a nossa alma está se alimentando. Por isso que uma alma que não ora, que não busca a prece, é uma alma que está constantemente faminta. Porque ela não traz essa conectividade com aquele que nos deu a vida, com aquele que nos dirige, com aquele que nos coordena, com aquele que nos nutre. Porque tem situações tão desafiosas, tão difíceis na nossa vida, que em momentos que acontece um fato como esse, que nós vai deixar enraizar o ódio, e nós lembra do Evangelho, que escapa até das nossas forças, é através da oração, é através do contato com essas forças extrafísicas, com aqueles que abalizaram a nossa existência, que sabem muito mais, que trazem ali toda a pauta da nossa reencarnação, vão nos auxiliar e nos inspirar a fazer o melhor, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. Mas o melhor para que a gente não perca a nossa existência. Então, depois de tudo isto, quando Cristo nos convida a amar o inimigo, não é levarmos ao pé da letra e colocar o inimigo na nossa sala de jantar. Porque é incompatível, vai dizer o Evangelho, os benfeitores, e isto é lógico, é incompatível alguém que nos frutou a felicidade, que nos frutou ali principalmente a confiança, a amizade, ela é embasada em confiança. Nós temos o mesmo sentimento de simpatia com aquele a quem nós confiamos. Não, não é isso. Mas amar o inimigo, por falta de palavras, é a gente não levantarmos para vingarmos. Não devolvermos o mal com o mal. Não alimentar o sentimento de ódio. Não causar embaraços para que as possíveis conciliações, no momento certo, e elas haverão de vir. E muitas das vezes ela vem em forma de expiações. É aquele filho difícil, rebelde. É aquela filha rebelde. É aquele esposo difícil, é aquela esposa difícil. É aquele vizinho difícil que está nos cobrando um passado de culpa, que agora nós, esclarecidos pelo Evangelho, já temos a condição de dar para eles a oração, de não devolvermos o mal com o mal, de não sintonizar com eles mais, porque vai formando essa coropaça de luz que vai nos imunizando dos dardos venenosos daqueles que nos perseguem. A calúnia já não nos atinge mais. Nós vai ganhando espiritualidade, nós vamos ganhando força espiritual, força moral, a tal ponto que nós conseguimos estar acima da situação do agressor. E isso já é das grandes almas. Não impossível para nós que vamos conseguir, como o próprio Cristo, como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, que certa feita ali fazendo o trabalho do amor, do bem, e nós temos inimigos gratuitos também, que tem inveja da nossa melhoria moral, material, espiritual, eles nos perseguem. E sentem a infelicidade deles é nos causar dor, nos tirar do caminho do bem.
Então, Madre Teresa de Calcutá chega ali no feirante e pede para ele algo. Então, ela estende a mão e ele gospe na mão dela. Então, ela limpa, fala assim: esse foi para mim que mereço. Agora dê algo para os meus pobres. Porque ela entende que cada um dá o que tem, meus irmãos. De espiritual não tem como a gente forçar bondade, não tem como nada. Nós só dá o que nós estamos exercitando na alma, que nós estamos treinando, que nós estamos já em convívio. Ficar atrás de uma pata de um burro mal educado, ele vai te dar coice, ele pode estar até com ferradura de ouro, mas ele é um burro deseducado e vai te dar um coice. Cada um oferece o que tem. E ficaríamos aqui a noite inteira citando Maria Modesto Cravo, essa grande médium de Uberaba, espírita. Certa feita, ela ali era muito católica, fervorosa, e ela, certa feita, tomaram muita antipatia da cara dela, porque ela se convertera ao espiritismo, que tinha uma discriminação muito forte antigamente, nos primórdios. Então, uma das suas melhores amigas, até então agora se tornaram inimiga, mas ela não tornaram inimiga de ninguém, dá para ela um cesto de flores e ela vai abrir e está cheio de dejetos. Passa-se um ano, ela manda a mesma rosa, agora mais bonita, mais bela, um vaso ali bonito e manda para ela. Receba essas flores, cada um dá o que tem. Então, meus irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Cada um de nós temos uma demanda de situações a serem desenvolvidas, a serem enfrentadas. Que usemos o Evangelho, que usemos o Cristo, que usemos a oração como recurso terapêutico, que com certeza nós estaremos trazendo mais paz para o nosso coração, mais paz para o nosso lar, nos imunizando de enfermidades, fazendo o bem, e o mal não pode nos atacar. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Vamos preparar para a prece final. Querido Mestre Jesus, nesta noite, mais uma vez te rendemos graças por agora a sua palavra ecoar fortemente nas nossas almas, nos convidando ao trabalho do bem, nos convidando à retificação dos nossos comportamentos, para que possamos assim alcançar a tão almejada paz. Queremos te agradecer imensamente por tudo que recebemos de instrução na noite de hoje, que possamos, ao tomar o nosso passe espiritual, sairmos daqui recebendo toda esta luz, toda esta paz, tenhamos um ótimo final de semana e um ótimo início de semana, na certeza que os amigos espirituais permanecem e permanecerão conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado.